Nós estamos na Igreja Batista Renovada de Jardim Brasil e estamos agora iniciando a nossa escola bíblica. E o assunto de hoje é vestimenta adequada, vestimenta inadequada. Vamos então estudar a Bíblia, irmãos. Tudo começou com a queda do homem. Deus criou o homem, Deus criou a mulher. E eles estavam vivendo em um estado de perfeição. Na verdade, eles estavam nus, irmãos, mas eles não percebiam isso porque não havia nenhuma maldade, na terra, e eles não percebiam que estavam nus, tá? Então nós temos algumas situações interessantes para a gente destacar aqui nesta noite. Primeiro, antes do pecado, vamos ver como eram as coisas. Gênesis capítulo 2, versículo 25, vamos observar como eram as coisas antes do pecado. E ambos, ou seja, Adão e Eva, estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Como eu acabei de explicar para vocês, eles viviam num estado de perfeição, tá? A maldade ainda não havia tomado o coração do homem e da mulher. Então, era algo assim, de muita inocência, eles não percebiam que estavam nus. Agora vamos para depois do pecado. Depois do pecado se encontra em Gênesis capítulo 3, no versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, Adão e Eva, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Adão e Eva, irmãos, ao descobrirem que estavam nus em virtude da queda de ambos, fizeram aventais, vestimentas de folhas de figueira, mas que eram inadequadas. Não cobria tudo o que era necessário em um corpo humano. Então Deus lhes fez roupas de pele. Vamos ver então, Gênesis capítulo 3, versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Observar, irmãos, aventais, folhas cobrindo partes do corpo, somente partes do corpo, não agradou a Deus. Como nós vemos nesses filmes antigos de índios, usavam uma espécie de um avental. Aquilo não era o suficiente para o Senhor Deus. Então Deus fez túnicas de pele e vestiu Adão e vestiu Eva. A nudez, depois do pecado, tornou-se pecado. Antes do pecado não havia maldade. Depois do pecado tornou-se pecado. O homem e a mulher, eles devem se vestir, irmãos, adequadamente. E vestir-se adequadamente não é cobrir pequenas partes do corpo, e sim quase o corpo em sua totalidade, excetuando braços, parte de perna, pés, cabeça, tá? Parte do pescoço. Excetuando isso, é aquilo que uma túnica cobre, é o que nós devemos cobrir. Deus fez túnica para o homem e para a mulher. Então, o que uma túnica cobre, nós devemos cobrir também em nossos dias, tá? Então, Deus fez túnicas e com material grosso. Não foi shorts, não foi minissaia, não foi com tecido transparente, foi túnica de pele, tá? Muita gente hoje em dia, irmãos, criou o hábito de afirmar que Deus não se preocupa com a nossa roupa, e sim com o nosso coração. Mas não é bem isso o que acabamos de ler aqui, concordam? Não é bem isso. Deus não aceitou aquele avental que Adão e Eva fizeram para si com peles de figueira. Deus não aceitou, e por isso criou túnicas para o homem e para a mulher. Então Deus tem o seu padrão moral para que a gente esteja vestindo. Bom, vamos para uma segunda parte desse estudo. Podemos ir para o culto
né? A gente diz coloquialmente, podemos ir para a igreja com roupas sensuais, de time de futebol, bem na moda, não importa qual seja a moda. Irmãos, quem coloca uma roupa inadequada ou sensual para ir ao culto, sabe muito bem o que está fazendo, portanto, está pecando. Basta observar uma mulher em pé, puxando a saia para baixo. Ela é chamada para dar um testemunho, ou para cantar um louvor, né, a Deus, na frente da igreja, e você começa a observar que basta puxar a saia com força para baixo. O que isso está conotando? Que a saia está curta, e ela sabe disso. E ela vem conscientemente com uma saia mais curta do que deveria. Aí quando fica em pé, tem que se apresentar diante dos irmãos, fica puxando, com certo até desespero. E mesmo puxando, às vezes, não resolve o problema, porque aquela saia, além de curta, é justa. Irmãos, e não é só para as mulheres, é também para os homens. Isso vale para os homens que gostam de usar aquelas calças apertadinhas, né? Bem apertado mesmo, né? Tipo de cantor sertanejo. Ridículo. Isso não é coisa para se vestir e estar em uma igreja. Usar camisetas agarradas, né? Aqueles bombadinhos, né? Usar aquelas camisetinhas agarradas, ou camisa regata. Uma vez um irmão fazia parte do louvor, estava na bateria, com uma camiseta regata. Falei, irmão, levanta daí, coloca uma camisa. E ele tinha camisa, mas ele queria tocar de camiseta regata. Na igreja. Não combina, irmãos. Ah, pastor, esse é exagero. Não é exagero, não combina. Por que não combina? Porque só tem ele de camiseta regata. Ninguém mais está de camiseta regata, só ele. Então, existe alguma coisa aí que já está errada. Tem coisas que a gente precisa tomar aquele tal de simancol, né? Não podemos nos trajar de forma inadequada na igreja. Ah, mas o pastor não está de terno e gravata. Terno e gravata é muito bonito, quando nós temos o nosso culto formal aqui domingo, geralmente eu venho em terno e gravata, mas isso não significa que se eu tiver sem o terno e gravata, tiver com uma camisa, com manga arregaçada, que eu estou em pecado. Não é isso que eu estou falando, mas é de vestimenta inadequada para a ocasião. Eu não vou vir à igreja de pijama. É pecado usar pijama? Não, mas é inadequado eu estar na igreja vestindo pijama, camiseta regata, shorts, mini saia. Isso não é vestimenta para mulheres e homens estarem na casa do Senhor. Ah, mas Deus não olha a aparência. Jesus nos deu a liberdade. Jesus nos libertou de tudo para sermos e nos vestirmos como nós bem entendermos. Isso não é verdade. Isso não é bíblico. Não é isso que Deus espera de mim e de vocês. Tanto que não é verdade que quando Adão e Eva fizeram aventais, Deus não aceitou. Deus não aceitou o avental de Adão e Eva. E Deus fez túnicas de pele para ambos. Tá? Então, essas pessoas que falam, Deus não olha para a roupa, a aparência, Ele olha só para o coração. Essas pessoas, irmãos, se esquecem ou ignoram essa passagem que Paulo nos adverte, lá em Gálatas, irmã, coloca aí, irmã Dineia. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Deus me chamou para a liberdade, vamos ver. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Ei, está aí, pastor, eu falei. Calma, irmãos, vamos continuar. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Não é porque a carne deseja usar uma mini saia que a pessoa vai vir de mini saia na igreja. Não é porque a carne tem a liberdade de colocar um shorts que a pessoa vai vir de um shorts na igreja. Não é porque a liberdade dá ao homem de vir uma camiseta regata ou sem camisa na igreja que ele vai vir em camiseta regata ou sem camisa, ou usando um boné na cabeça dentro da casa do Senhor. Não é porque existe essa liberdade que você vai poder fazer isso. Não. Paulo está explicando, não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Essa liberdade, ela tem limites, irmãos, tá? Vamos lá, vamos para o que Paulo disse também em Romanos, capítulo 14, versículo 21.
Romanos 14, 21 diz assim: bom é não comer carne nem beber vinho. Agora o que interessa é a partir de agora, tá? Isso aqui eu já falei a semana passada. Vamos ao que interessa a partir de agora. Nem fazer outras coisas, incluindo as vestimentas, óbvio, em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Eu estava com a minha esposa visitando uma igreja aqui no bairro de Vila Medeiros, e na nossa frente havia um casal, e passou uma irmãzinha de mini saia cruzando a igreja. Aí aquele irmão falou assim para sua esposa: olha aí, ó, olha como essa moça está vestida, é por isso que eu não quero saber do evangelho, é por isso que eu não quero saber de Jesus e igreja. Você se recorda disso, né? Aqui na Vila Medeiros? Pois é, não vou falar o nome da igreja, mas, pois é, estou entendendo, irmãos? Nós temos a liberdade, mas nós não podemos usar essa liberdade para dar ocasião à carne, porque isso pode fazer o meu irmão, minha irmã, tropeçar, se escandalizar, se enfraquecer, rejeitar o evangelho, por causa do nosso mau testemunho. Ah, Deus vai cobrar de mim, Deus vai cobrar de você. Por isso, nós devemos tomar cuidado com a nossa vestimenta, tá? Eu já vi também pastores vindo na igreja, pastor na igreja, com a camisa do time de futebol do seu coração. Aí chamaram o pastor para orar, irmãos. Ele foi lá na frente, com a camisa do tricolor, lá na frente da igreja, todos contemplando o pastor. Era uma reunião solene ali, e todos contemplando o pastor que foi chamado para orar com uma camisa do tricolor. Aí, de repente, o tricolor, na noite anterior, goleou, o Corinthians, ou o Palmeiras, seja qual for o time, e aquela pessoa está com raiva do tricolor. Vai olhar para o pastor, está com raiva do pastor, porque o pastor torce para o São Paulo. Quer dizer, é uma coisa desnexa. Para que eu vou usar a camisa do time de futebol? Quer usar uma camiseta, não quer colocar uma roupa mais formal? Pelo menos colocar lá: Jesus te ama, uma cruzinha aqui, né? Uma cruz, um peixinho. Mas para que usar a camisa de time de futebol? Isso não é correto, irmãos. Isso não é certo. Vamos lá. Vamos para a terceira etapa aqui do nosso estudo. Recomendações bíblicas sobre vestimentas. Será que existem? Existem. Não está o bel prazer, não. Existem sim. Quem quer agradar a Deus deve atentar para tudo que a Bíblia nos recomenda. E com relação às vestimentas, há também mandamentos. Tem gente que gosta de falar mal de algumas igrejas, denominações, né? Eu não vou dizer o nome dessas denominações, mas são denominações que têm alguns usos e costumes. E nós que somos batistas, presbiterianos, metodistas, às vezes temos o costume de dizer assim: olha aí, ó, usos e costumes na igreja, isso é pecado, isso não pode existir na igreja, a igreja é livre para se vestir do jeito que quiser. Irmão, não é bem assim não. Se eles estão se vestindo desta forma, pode ser que exista alguma recomendação que você ainda não atentou. Você não atentou. Pode existir algum exagero? Pode. Obrigar a mulher a ir de saia na igreja, isso não é bíblico, irmãos. Ah, mas a Bíblia fala para o homem não usar roupa de mulher e para a mulher não usar roupa de homem. Só que hoje em dia, todos nós sabemos que existem calça para mulher e calça para homem. Então, quando a mulher veste uma calça que foi feita para o corpo dela, ela não está vestindo uma roupa que foi feita para um homem. Lá no início dessas denominações, ok, tinha mulheres, movimento feminista, alguma coisa ou outra, que começou a usar calça igual ao homem também. Aí houve realmente um escândalo nisso da igreja, dessas denominações. Passaram-se 100 anos e ainda está com essa mentalidade que tem que ser saia, porque se for uma calça de mulher, né, não tem a pantalona, não é calça de mulher. Então, nós não acreditamos nisso. Ok, existem esses exageros sim, nessas denominações. Mas será que tudo que eles falam lá é exagero? Não, senhores. Tem coisas lá que eles estão certos e nós estamos errados. Por quê, pastor? Porque está na Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 9 e 10. Vamos ver.
Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, com ouro, nem pérolas, nem roupas caras, né, de marcas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que professam adorar a Deus. Ainda ontem eu estava conversando com a minha esposa a respeito disso, ela disse assim, mas só tem recomendação para a mulher sobre as vestimentas? Engraçado, só a mulher então que erra? Eu falei, não, Edneia, o homem também erra. É que é muito mais comum a mulher chamar mais atenção com roupas inadequadas do que o homem. É muito mais comum. Dificilmente você vê um homem com uma bermuda curtinha aqui em cima, você não vai ver isso. Raramente você vê, né? Mas com a mulher acontece. Mesmo em dias frios. Está aquele frio, né, Edneia? Está aquele frio e a mulher com shortinho. Será que ela está de shortinho mesmo? Parece que nem com isso está. Naquele frio. Então, até hoje as coisas são assim, desde o passado. Então, existem realmente na Bíblia muito mais recomendações para as mulheres. Mas estas recomendações também valem para os homens. Assim como as recomendações que são dadas para os homens, vale também para as mulheres, tá bom? Então, o texto fala que a mulher deve se vestir com decência. O que é decência? Decência é não usar roupas que marcam o corpo ou mostram o corpo demais. E discrição, o que é discrição na vestimenta? É usar roupas que não chamam demais a atenção das pessoas. Pode se vestir bem? Pode. E até na moda? Até na moda. Desde que essa moda seja decente, com discrição. Mas nada que a leve a se parecer um pavão ou uma prostituta. Estão entendendo, irmãos? A mulher não deve se vestir como um pavão e nem como uma prostituta. E isso vale para os homens. Temos que tomar cuidado com a vestimenta que nós usamos para vir à casa do Senhor, até para trabalhar, aonde quer que você vá. Tome cuidado com aquilo que você está vestindo, tá bom? Ah, mas é só nessa passagem? Será que não tem uma outra interpretação? Não, não é só nessa passagem. Vamos ler, irmã Dineia, Provérbios, capítulo 11, versículo 22. E em seguida, irmã, já coloca 2 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4. Vamos ver. Como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, está vendo? Ali foi Paulo que falou, agora é Pedro falando a mesma coisa, inspirados pelo Espírito Santo. Cabelos trançados, joias de ouro, roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, e que é de grande valor para Deus. Observar, irmãos, a Bíblia, ela é insistente nesse assunto, ou seja, discrição na maneira de vestir-se é fundamental. Portanto, não é radicalismo ensinar que as nossas irmãs e irmãos devem se vestir com simplicidade, de forma que não chamem demais a atenção das pessoas, tá? Se esta é a vontade de Deus, nós temos que obedecer sem o questionar. Nós vemos pessoas aí, supostas bispas, né, pastoras, né, supostas porque nós sabemos pela palavra de Deus que são cargos masculinos, não são dados às mulheres. Mas, de qualquer forma, querendo ou não, elas estão lá na frente da igreja, aparecem na televisão, e olha o tipo de vestimenta, totalmente contra o que nós lemos aqui. Irmãos, pelo amor de Jesus Cristo, eu não estou sendo radical.
Não sou eu quem estou dizendo isso, é a palavra de Deus. Que a vossa vestimenta, mulheres, não seja de marcas caríssimas, coisas esplendorosas, luzes, aquelas tranças de cabelo amarrado com fios de ouro, correntes de ouro. Não estou dizendo que a pessoa não pode usar uma correntinha, não estou falando isso, pode usar uma aliança, uma correntinha na pulseira. Irmãos, não é isso que eu entendo que a Bíblia está dizendo. São os exageros, e essas pessoas têm esses exageros. Pintura carregada demais. Então a mulher não pode usar maquiagem, a partir de hoje não uso mais. Eu não estou falando isso. Pode usar sim uma maquiagem mais discreta. Posso usar uma correntinha de ouro discreta. Posso usar uma pulseirinha de ouro com discrição. Posso usar um sapato importado da moda. É discreto. Ele pode ser bonito, mas ele precisa ser discreto. Na medida que ele é muito chamativo, a gente põe espelho, né? Salto não sei o quê, aquele monte de coisa de ouro. A Bíblia está condenando isso. Porque essas pessoas estão chamando a atenção para si. A gente vem para a casa do Senhor para observar a beleza de Jesus Cristo e não a beleza das pessoas que estão aqui. A beleza das pessoas que estão aqui deve ser a interior, a espiritual. Então, quando alguém fala para você, Deus não olha a aparência, Ele olha somente o coração. Diga assim, tome cuidado com isso, porque há exceção. Onde está a exceção? Diga assim para a pessoa, quando Adão e Eva perceberam que estavam nus e fizeram aventais de folha de figueira, Deus não aceitou. Estavam inadequadamente vestidas. Então Deus fez túnicas de pele para Adão e para Eva. Então nós precisamos vestir túnicas de pele espirituais. Nós precisamos saber, aprender a ter discrição, modéstia, a ter decência quando nós nos apresentamos diante da igreja. Não é só na igreja não. No trabalho, nos passeios. Eu não preciso vir com uma roupa exatamente como eu vim para a igreja. Ok. Hoje eu estou assim. Domingo eu estou de gravata, é um culto mais formal. Eu preciso ter a inteligência, ter graça para entender cada situação em que eu estou vivendo, mas jamais usar uma roupa inadequada, tá? Sejamos guiados pelo Espírito Santo em todas as coisas, e o nosso manual, que o Espírito Santo usa para nos guiar, ele deixou aqui, ó. Palavra de Deus, Bíblia. Leia a sua Bíblia. Medite nesses versículos que eu deixei. Eu tenho um estudo aqui completo. Se você quiser esse estudo, eu passo para vocês de graça, por e-mail, tá bom? E também o vídeo vai permanecer aí gravado no YouTube, Facebook. Assista de novo se tiver alguma dúvida, se ficou alguma dúvida. Se tiver algum comentário a fazer, deixe aí no campo dos comentários. Estamos aqui com todo prazer para poder ajudar, tá bom?